Hoje nós vamos viajar para o espaço através de uma das ciências mais antigas e fascinantes da humanidade. Eu estou falando da astronomia. É ela que estuda os corpos celestes, a origem e a estrutura do universo. E aí, você já está pronto para embarcar nessa jornada com a gente? No Brasil, o Dia do Astrônomo é celebrado no dia 2 de dezembro. Essa data coincide com o nascimento de Dom Pedro II, que foi um grande entusiasta e também o incentivador da ciência do céu. Ele é considerado o patrono da astronomia brasileira. E para começar o programa de hoje, nós vamos entender um pouco melhor o que é astronomia. A astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade. É basicamente a ciência que estuda os corpos celestes, ou seja, os planetas, os asteroides, os cometas, as estrelas, as galáxias. Mas mais do que isso, a astronomia também estuda o conjunto dos corpos celestes e o que existe entre eles. Estamos falando aqui do universo. É quando a astronomia recebe o nome de cosmologia. Vale lembrar que a astronomia pode ser dividida em diferentes áreas e especialidades, por razões didáticas e metodológicas. Hoje, a astronomia se utiliza de diversos aparelhos modernos e super tecnológicos que facilitam o acesso ao conhecimento e às novas descobertas, como, por exemplo, os telescópios. Mas nem sempre foi assim. Antes, a astronomia era realizada essencialmente pela observação a olho nu, mas também com a utilização de alguns equipamentos. Nada comparado ao que temos hoje, mas sim, modernos para a época. Nos períodos do Egito pré-histórico, dos impérios Maia, Inca e Azteca, já existiam inclusive observatórios astronômicos construídos em forma de pirâmide. E por falar em passado, parte da história do Brasil também tem ligação com a astronomia. Dom Pedro I era um astrônomo autodidata e entusiasta dessa ciência. A Sociedade Brasileira de Astronomia, fundada em 1947, chegou a definir o dia 2 de dezembro, data de nascimento do imperador, como o Dia Nacional da Astronomia. A data surgiu após Dom Pedro ter recebido o título póstumo de Patrono da Astronomia Brasileira em uma reunião durante o segundo Encontro de Astronomia do Nordeste, em Recife, no ano de 1978. O Brasil possui vários observatórios espalhados por todo o país. Esses observatórios podem ser usados por várias ciências como a climatologia, a geologia e a astronomia. O mais antigo é o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, fundado em 1827 por Dom Pedro I. O Observatório Nacional do Rio de Janeiro atualmente está localizado no bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade. Além de astronomia e astrofísica, o observatório também atua nas áreas de geofísica, bem como tempo e frequência. Referência mundial em astronomia, o observatório já teve até a visita do cientista Albert Einstein. Na época, ele reconheceu a importância das imagens do eclipse solar realizadas em Sobral, no Ceará, para a comprovação da teoria da relatividade geral. Além do Observatório Nacional, muitos outros observatórios se dedicam a estudar o universo pelo país. Alguns deles estão ligados a universidades, como o Observatório Astronômico da Universidade Estadual Paulista, que fica na cidade de Bauru, em São Paulo. Além de estimular a pesquisa sobre o universo, o observatório também é um importante meio de divulgação científica que atrai muitas crianças e amantes do espaço.
Aqui no nosso observatório, nós atendemos o público da cidade, atendemos escolas de qualquer idade, atendemos grupos de pessoas interessadas e divulgamos astronomia para qualquer pessoa que quiser aprender melhor essa fantástica e maravilhosa ciência do céu. Todos os que tiverem perguntas, curiosidades e quiserem observar os astros pelos telescópios, aqui é o lugar certo. Nós damos palestras, nós oferecemos cursos para os professores, para as pessoas interessadas e a gente procura explicar a astronomia do modo mais simples possível para que a pessoa, para que a criança, para que o idoso consiga compreender. E oferecemos a oportunidade para as pessoas observarem as crateras e montanhas da Lua, os planetas do Sistema Solar, os anéis de Saturno, as nuvens de Júpiter e conversar um pouquinho mais sobre o cosmo e os mistérios do universo. Se um dia vocês estiverem passando por aqui em Bauru, fica o convite. Venham fazer uma visita para nós aqui no Observatório da Unesp de Bauru. Você sabia que mesmo quem não tem formação acadêmica pode estudar o universo observando o céu? Pois é, astrônomos amadores estão cada vez mais incluídos nos projetos das agências espaciais. Falando nisso, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão e entender como funciona o mercado de trabalho nessa área. Você já pensou em pesquisar o universo, estudar todos os seus elementos, como planetas, galáxias, estrelas, asteroides e muito mais? Esse é o papel do astrônomo, cientista que observa e analisa o cosmo e os corpos celestes. O trabalho do astrônomo, como de qualquer pesquisador científico, é essencial para promover o progresso da ciência no Brasil. Para isso, são muito importantes as descobertas da ciência pura, encontrando respostas para perguntas que ainda nem conhecemos. É isso que faz os conhecimentos da humanidade evoluírem, tanto no sentido de entendermos nosso passado, como também o que nos espera no futuro. A missão dos astrônomos é justamente desvendar os mistérios do universo e os diversos ambientes astrofísicos são laboratórios naturais para testar as teorias. E para se tornar um astrônomo existem algumas possibilidades. Você pode realizar uma graduação na área ou até mesmo optar por uma faculdade de física e depois se especializar em astronomia. O astrônomo profissional pode seguir a carreira acadêmica, atuando como docente em uma universidade, ou então ele pode trabalhar em um instituto de pesquisa. Nos dois casos, é necessário ter o título de doutor, ou seja, a pessoa precisa realizar uma pós-graduação, mestrado, doutorado ou um doutorado direto. Para ingressar na pós-graduação, o estudante deve ter uma forte base em física. No programa de astronomia do IAG-USP, por exemplo, o candidato deve ser aprovado no EUF, Exame Unificado de Física, que é o mesmo exame usado por diversos programas de pós-graduação no Brasil. É por isso que o bacharelado em astronomia tem uma estrutura curricular básica semelhante ao bacharelado em física, mas contando com uma carga horária maior para incluir as disciplinas específicas da astronomia. Evidências arqueológicas indicam que o ser humano já se dedicava a observações astronômicas desde a pré-história. E até o século XVII, com a invenção da luneta, os estudos eram feitos a olho nu. Hoje, a evolução tecnológica trouxe novas ferramentas para os astrônomos. Os mais importantes equipamentos para os astrônomos são os computadores, e eles devem ter grandes capacidades de cálculo e espaço de armazenamento. Essas máquinas são necessárias tanto para os estudos observacionais, que requerem o tratamento e análise de grandes volumes de dados, e também para os estudos teóricos e de modelagem, que requerem a realização de simulações em tempos curtos. E certamente o avanço tecnológico na construção de telescópios cada vez mais potentes e instrumentação mais sensível é sempre uma conquista para a astronomia, quando podemos alcançar com esses equipamentos distâncias mais longínquas no universo e observar em detalhes as estruturas menores e os objetos que são pouco brilhantes,
como é o caso dos exoplanetas, por exemplo. Nesse sentido, a comunidade astronômica brasileira tem tido, felizmente, facilidade de acesso a esses recursos tecnológicos avançados, pois participa de grandes consórcios internacionais. Também é possível adquirir conhecimento em astronomia através de outros meios, sem ser na academia. Estamos falando dos astrônomos amadores. A boa formação de um amador acontece o tempo todo, onde regularmente ele estuda e procura aprender a construir as suas cartas celestes. Ele pode começar a fazer as suas observações usando um bom binóculos, que é o primeiro instrumento de entrada no mundo da observação regular, e automaticamente o bom amador ele acaba se aproximando de clubes de astronomia, ele assina listas de discussão, ele lê publicações especializadas, ele frequenta planetários, centros de ciência e tecnologia, e nesta formação continuada, ele percebe que aos poucos ele pode melhorar as suas observações usando sim seu binóculo e, por sua vez, quando ele domina o reconhecimento do céu, ele entende perfeitamente as estruturas estelares, aí ele entra fazendo as suas observações com um telescópio. Um telescópio, por mais simples que seja, ele exige algum conhecimento básico. Apesar de amadores, eles têm um papel muito importante no desenvolvimento da ciência. O CASP, Clube de Astronomia de São Paulo, por exemplo, tem parcerias com o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e com o Planetário do Ibirapuera. Os clubes de astronomia possuem um papel importantíssimo na divulgação das ciências de uma forma geral. Na formação básica do CASP, por exemplo, isso há mais de 20 anos, nós temos um curso de instrução básica em astronomia que forma de forma qualificada todos os nossos componentes para que eles conheçam o básico da astronomia e possam justamente fazer observações mais avançadas. As atividades básicas dos cursos não só formam um bom astrônomo amador observador, mas também formam uma mão de obra qualificada, não só para o próprio clube, mas também para instituições congêneres. Aqui em São Paulo, por exemplo, o CASP tem mão de obra colaborativa, voluntária, para o Planetário de São Paulo, para instituições como o Instituto de Astronomia da USP, que, colaborando com o CASP nos espaços dos cursos, recebem esta mão como voluntários. Outra iniciativa de divulgação científica realizada pelo Clube de Astronomia de São Paulo é o projeto Telescópios na Rua. Aqui em São Paulo, por exemplo, o CASP tem uma das atividades chamadas Telescópios na Rua. Os telescópios na rua são um momento de confraternização, de socialização das nossas atividades, onde amadores veteranos colocam nas ruas de São Paulo seus próprios telescópios para observação. Esta atividade faz com que outras pessoas convidadas para estes momentos possam contemplar o céu. É uma forma de levarmos a astronomia até as pessoas, e nesta interação, outros amadores, simpatizantes dessas atividades, acabam unidos em um só pensamento e um só ideal. Não sai daí não, porque depois do intervalo a gente volta falando sobre as pesquisas astronômicas no Brasil. Ciência Tudo já está de volta. O nosso assunto hoje é a astronomia, a ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes. Antes do intervalo, nós já vimos que o Brasil tem iniciativas na área astronômica desde os tempos do Império. E agora nós vamos ver como o país está envolvido em pesquisas astronômicas atuais de grande relevância mundial. É olhar para o céu e contemplar um universo de possibilidades. O hábito que acompanha os homens desde os primórdios passou da curiosidade a teorias. Achados que mudaram para sempre o entendimento sobre o cosmos. O Sol é o centro do nosso sistema de planetas e não a Terra. O universo está em expansão. Existem outros planetas orbitando outras estrelas, os exoplanetas.
As descobertas astronômicas ajudam a entender a imensidão da qual fazemos parte e também o nosso planeta. E a tecnologia deu um salto nas pesquisas que hoje contam com recursos de inteligência artificial e telescópios avançados. O astrônomo que publicou recentemente um estudo sobre morte e ressurreição das galáxias destaca as principais pesquisas no Brasil este ano. E nunca estivemos tão próximos de uma tecnologia que pode revolucionar a ciência. É o lançamento do telescópio James Webb do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, no final deste mês. Ele deve captar imagens que mostram como as primeiras galáxias se formaram. Será como olhar para o passado do universo e entender fenômenos ainda misteriosos, como os buracos negros. E o Brasil está entre os países que terão direito a analisar os dados que chegarão pelo Webb. 2 linhas de pesquisa foram aceitas pela NASA. Uma delas é a da astrônoma Catarina Aidar. Ela terá a orientação do astrofísico Roderick Orvezier, do Observatório Nacional. Se a gente quer entender uma pessoa velha, por exemplo, é interessante a gente pesquisar como é que ela era quando ela era uma criança, quando ela era um bebê, como que foi toda a evolução dela no percurso da vida dela. Então, quando a gente está estudando objetos muito distantes, muito no passado do universo, a gente quer entender a evolução do universo e das galáxias para que as coisas se configurassem da forma que a gente observa hoje em dia. Então, a gente não sabe exatamente, por exemplo, como que a nossa galáxia se formou e qual foi o tempo dela se desenvolver. Então, estudando outras galáxias parecidas e diferentes, a gente consegue fazer esse mapeamento para entender todo o percurso como se fosse a vida das galáxias enquanto elas evoluem. No caso do James Webb, é um telescópio que vai ser lançado em órbita na Terra, né? Ele vai estar no espaço e aí a gente vai captar sinais que é como se fosse a luz, só que a luz que a gente fala, que a gente enxerga as cores do arco-íris, né, elas são só um trechinho reduzido do espectro eletromagnético. Então a gente vai observar como se fossem cores mais vermelhas do que o vermelho. E aí, desse jeito, a gente consegue ir mapeando e estudando os elementos químicos que estão naquelas galáxias, qual que é o formato delas, mapear fenômenos de gás, por exemplo, poeira, coisas assim. E aí a gente vai caracterizando esses objetos para tentar entender melhor os fenômenos astronômicos que estão acontecendo ali. No cenário brasileiro, é muito importante a gente ter acesso a esse telescópio internacional, que ele é financiado principalmente pelos Estados Unidos e pela Europa, mas qualquer pessoa de qualquer país consegue, se tiver um projeto que eles julguem interessante o suficiente para a ciência que está sendo construída, o projeto é aceito e a gente tem acesso aos dados. Então, é muito estimulante porque pessoas de qualquer instituição podem enviar os projetos e tentar fazer suas pesquisas com esse telescópio, que é um telescópio bem revolucionário. Assim, a gente está há um tempo esperando todas essas fronteiras que ele vai avançar no nosso conhecimento. E aí eu acho que são principalmente 3 tópicos que a gente quer entender melhor sobre o universo e que o James Webb vai ajudar a gente. Eu diria que um deles é a vida do universo, então isso que eu estava falando antes sobre como as galáxias evoluíram, como as coisas foram progredindo ao longo do tempo, né? A outra coisa é a vida no universo, então a gente quer estudar exoplanetas, ver se a gente consegue encontrar outros planetas na nossa galáxia que tenham condições para habitar a vida de uma forma semelhante com o que a gente conhece. E a terceira questão é que ele vai ter uma resolução muito boa, então inclusive berçários de estrelas, lugares onde nascem as estrelas, também vão ser mais investigados com mais detalhe, com mais refinamento, e aí a gente... Assim, eu acho que o que é mais legal desse tipo de telescópio não é só as respostas que a gente espera, mas as novas perguntas que vão surgir a partir dessas respostas. O Brasil teve o seu melhor desempenho da história na última Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Nós conquistamos 5 medalhas de ouro. E o que tem sido feito para trazer os jovens para a carreira astronômica aqui no Brasil? O Brasil teve um ótimo desempenho na última Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, ganhando 5 ouros, e conquistou 10 medalhas, incluindo uma inédita de ouro, na 14ª edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica.
Isso demonstra um interesse cada vez maior dos jovens brasileiros pela área. A astronomia, de maneira geral, ela é uma das áreas da ciência que acaba despertando um interesse bastante grande dos jovens, né? A gente vê isso nos nossos programas de extensão, que muitas vezes eles são atraídos para outras áreas através da astronomia, né? A astronomia, ela tem esse potencial motivador, esse despertar, ela ajuda nesse despertar para as outras áreas das ciências, e ela tem a vantagem de ser uma ciência essencialmente multidisciplinar, interdisciplinar, né? Então ela dialoga com várias áreas das ciências da natureza, com química, física, matemática, até mesmo biologia, né? Filosofia, história da ciência. Então a astronomia, ela consegue dialogar com várias áreas da ciência, e também tem essa questão da atração natural, né? Ela conversa, ela traz questões que são muito intrínsecas do ser humano, né? Questões, por exemplo, como de onde eu vim, para onde eu vou. Idealizado por mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, IAG-USP, e realizado em parceria com outros institutos, o projeto Astrominas tem o objetivo de levar o saber científico a jovens alunas de 14 a 17 anos. É um grande evento que acontece uma vez por ano, onde várias mulheres se juntam para discutir com jovens, né? Jovens da idade entre 14 e 17 anos, sobre as suas áreas, sobre os seus fazeres, sobre as dificuldades que você encontra ao longo da sua vida. Então, é um evento que é aberto para todo o território nacional. As organizadoras, né, são de várias áreas científicas, e também tem o apoio das fadas madrinhas, que são jovens universitárias que dialogam, que têm o trabalho, né, o papel de se aproximar das meninas. O Astrominas, ele teve, de 2021, ele teve um total de quase 15 mil inscritas, né? O valor exato seriam 14.296 inscritas. Isso dá mais do que 21 candidatas por vaga, né? Então isso é considerado um curso bastante popular da Universidade de São Paulo, e a gente fica muito feliz porque as meninas elas representam, a gente tem representantes de todo o território nacional, né? Isso é possível justamente porque a gente faz esse trabalho, essa convenção feminina, né, online. Conhecer a ciência, saber dialogar sobre a ciência, entender o papel da ciência, a relevância da ciência, faz parte do exercício da cidadania, né? Então a nossa intenção é dar ferramentas para que as meninas saibam, entendam, compreendam o fazer científico e possam exercer a sua cidadania de forma plena. Também desenvolvido pelo IAG-USP e batizado em homenagem à astrônoma Cecília Penn, primeira cientista a mostrar que o Sol é composto primariamente de hidrogênio, o Projeto Cecília é um programa de extensão que leva para meninos e meninas de escolas da rede pública atividades de divulgação científica na área de geociências. O Cecília, ele é um programa de extensão que acontece o ano inteiro, né? Então, ao longo do semestre, a gente recebe 30 escolas. 30 escolas. Então, quem participa do projeto é a escola, e não como no Astrominas, que a inscrição é feita pelas próprias meninas, né? Então, a partir do momento que uma escola se inscreveu, que um professor se inscreveu no programa, a gente vai começar a conversar com eles para montar turmas de 40 alunos, né? Essas turmas, elas devem ser compostas pelo menos por 50% de meninas. Mas o mais interessante do Cecília é que o Cecília ele não é voltado só para os alunos, ele é voltado para o professor também. O professor ele participa de todo o processo. E apesar de a gente atender apenas 40 alunos por escola, esse professor ele ganha todo o material, né? Ele se apropria de todo o material. A gente estimula que ele faça isso para que ele sirva como um multiplicador de nossas ações, né? Então, apesar de a nossa equipe atender apenas 40 alunos de uma determinada escola, todo esse material vira da escola, né? Então, a escola pode reproduzir com todos os outros estudantes que não tiveram acesso ao programa, né?
E também os próprios alunos que desenvolveram a atividade, a gente estimula que eles criem uma espécie de clube de ciência na escola e que possam multiplicar as nossas ações para outros adolescentes que não tiveram oportunidade de participar do programa de forma mais ativa. Bom, gente, o programa de hoje, infelizmente, vai chegando ao fim. Foi muito bom começar essa manhã com vocês. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou então acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. Você já sabe, tá tudo lá. Eu me despeço de você e fica combinado o nosso próximo encontro no sábado que vem. Valeu, tchau, tchau!